Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha pela TV Band Vale, uma excelente noite de sábado. Estamos aqui ao vivo no Band Vale Cast trazendo informações importantes para você, sempre um conteúdo mais do que relevante, claro. Você que nos acompanha pelas principais plataformas e mídias digitais. Estou com a Caroline Rossaz, minha companheira aqui. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. E hoje temos mais uma história mais do que interessante, né? Exatamente, nossa convidada do Band Vale Cast dessa semana, posso dizer que é uma convidada polêmica. Sim. Já deu algumas entrevistas que repercutiram muito. Ela já foi pastora e já foi Miss Bumbum. E mora aqui em São José dos Campos, trabalha como influenciadora digital. Hoje também produz conteúdo aí em plataformas como OnlyFans. Sim. E vamos saber um pouco mais da vida dela. É a Ana Kiva. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Agradeço a vocês pelo convite, agradeço a você, agradeço a Band. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Que bom. Vamos conversar bastante hoje, né? Vamos Ai, conversar. Meu Deus. Como é que você assimila sair de um nicho evangélico e ir para um nicho totalmente diferente, uma cultura, podemos dizer assim, um público bem mais selecionado, público adulto? Você que trabalha pelo OnlyFans, fez aí um contrato de R$400 mil, é isso, né? Inclusive, eu nem vou falar muito sobre esse filme que está sendo bem polêmico, Sim. né? Mas, para mim, está sendo bem libertador. É a sensação que eu tenho de liberdade, né? Eu acho que nós temos, tenho que ter a minha liberdade de fazer o que eu acho que é certo dentro daquilo que não seja um crime, né? Eu não estou cometendo nenhum crime. Sim. Estou trabalhando com plataforma adulta, deixei um nicho, que é o nicho evangélico, né? No qual eu me dediquei também bastante. Deixei esse nicho, estou em outro nicho e estou me dedicando também a esse nicho. Né? O que mudou o público, vírgula, né? Porque eu tenho muitos assinantes inclusive a maioria que é do ramo evangélico. Exatamente. Mas e aí, como é que você sentiu essa adesão? Como é que foi a receptividade? Principalmente, como é que o público evangélico que você estava há tanto tempo aí trabalhando junto, como é que o pessoal reagiu quando você tomou essa decisão de ir para o entretenimento adulto, digamos assim? Foi bem, assim, bem polêmico, né? Teve aquelas pessoas que falaram, que bom, né? Ela é livre, ela faz o que ela quer. E teve aqueles também, né, que vêm com as pedrinhas nas mãos para tirar pedras. E eu tive bastante, tenho até hoje. Só que eu procuro não dar ênfase, eu procuro não reter aquilo que é de ruim, que vai me trazer algo ruim para minha vida. Eu tento, assim, pegar o que é bom, reter o que é bom e pegar como aprendizado. Estou aprendendo, inclusive com as críticas, aprendo com elas. Mas, assim, eu tive momentos, assim, que se eu não tivesse um preparo psicológico bom, eu acho que eu teria caído numa depressão. Então, assim, a aceitação não foi das melhores. Tanto que a gente estava conversando aqui antes e eu tive 3 perfis no Instagram que foram derrubados. Muitas denúncias. Muitas denúncias. Das pessoas. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, mas eu estou postando uma foto mais ousada, uma foto de biquíni, uma foto mais ousada e está caindo. E outras pessoas, né, que trabalham no mesmo nicho, porém não veio da igreja, tá com o perfil aí há anos, nunca caiu. Por que o meu está caindo? Tem um porquê disso, né? Então, assim, a gente viu que teve muitas denúncias, porque aparece a notificação do Instagram, né? Que o seu perfil foi denunciado, você não está seguindo as regras, né? As diretrizes do Instagram. E, assim, eu tive, né, o terceiro perfil derrubado. Então, assim, foi bem mais pedras, viu? Teve mais pessoas contra. Só que eu acabei atingindo também um outro público, né? Eu quis um pouco sair do evangelho, né, desse povo, e estou atingindo um outro público. Ô, Ana, e conta pra gente o que te motivou, né, a fazer essa mudança tão brusca de carreira, de vida, que você já foi modelo,
né, há muitos anos atrás, foi a época que você até ganhou o título de Miss Bumbum, aí teve uma pausa na carreira de modelo para atuar como pastora e agora você está retornando. O que te levou a largar a vida como pastora e voltar a ser modelo, a começar a produzir esses conteúdos aí para essas plataformas? Então, na época, né, em 2014, eu fui Miss Bumbum Distrito Federal. Passei por uma seleção e acabei ganhando pelo Distrito Federal, porque eu morava lá em Goiás. E aí eu fiquei um tempo, né, nessa aqui, modelo, fazendo propaganda, nessa, né, na mídia, porém como Miss Bumbum, como modelo. E depois passaram-se o tempo, os dias, fui musa do carnaval também. Comecei a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja e foi até que eu me firmei na igreja e me casei, né? Conheci o meu ex-marido, me casei. Depois de um tempo, eu fui consagrada a pastora. Né? Isso tudo no Distrito Federal ainda? Não, me casei aqui. Fui Miss Bumbum Distrito Federal, conheci o meu marido, o meu ex-marido, e vim para cá. Então, assim, eu só vim para São José dos Campos depois que eu estava casada. E aí foi assim, essa mudança, né? Essa mudança na minha vida, assim, de sair do nicho disso aí, da igreja e vir para a plataforma, assim, foi algo que bem novo para mim, né? Então eu nunca tinha trabalhado com plataforma adulta, né? Eu fui modelo, atuei como Miss Bumbum, fazia diversos outros trabalhos, mas nunca como de conteúdo adulto, né? Quando você entrou para mim tá sendo tudo bem desafiador. Quando você entrou na igreja, você sentiu que o povo era bastante preconceituoso com você ou não dentro da igreja evangélica? Quando eu entrei na igreja evangélica, ninguém sabia quem era eu. Ninguém sabia que eu tinha sido Miss Bumbum, que tem um certo preconceito, sim. Sim. Principalmente da igreja, vindo da igreja, né? Então, ninguém sabia que eu era Miss Bumbum. Até porque a pessoa que eu estava, ele não me deixava falar. Entendi. Na igreja, você usa muito, né, contar testemunhos. Não sei se você conhece, sim, mas sim. assim, as pessoas... eu fui isso, fui aquilo. Então, se conta muito testemunhos. São histórias de superação para mostrar que você consegue... Histórias de superação para mostrar que outras pessoas também podem, né, vencer, enfim. Você chegou a dar esse testemunho? E eu não dei nenhum testemunho porque a pessoa que eu estava não me deixava dar um testemunho. Entendi. Até eu gostaria, né, de ter falado o que aconteceu na minha vida, porque eu tive uma história na minha vida, né? Sim. Mas eu não tive essa oportunidade de falar, de contar a minha história, né? E depois que eu separei, né? Na verdade, 2020, meio que descobriram. Aí saiu algumas notas na imprensa, que, Miss Bumbum e tal, mas aí ficou, né? Aí agora mesmo que saiu tudo. Mas eu gostaria de ter compartilhado, né, de ter contado a minha história desde tudo que eu vivi, essa minha transição do mundo, que é o que chamam, né, para a igreja evangélica. Gostaria de ter contado essa história. Como é que você acha que seria a aceitação do pessoal da igreja evangélica quando você contasse? Eu acho que seria boa. As pessoas iam assim, que existe muitos casos de superação. Né? Tem muitas histórias lindas de pessoas que viveram uma vida devasta e conseguem viver uma vida, digamos, santa. Inclusive as pessoas que viveram uma vida bem devasta, viveram no erro, até que a palavra de Deus fala, né, que onde abundou o pecado, superabundará a graça. As pessoas que viviam no erro, aquelas que tiveram uma profundidade no pecado, são as pessoas que hoje são corretas na igreja. E aquelas que nasceram na igreja, que nunca erraram, que nunca fizeram nada, são as pessoas que mais erram dentro da igreja. Só que ninguém sabe, né?
Aí a pessoa vai olhar, os membros vão olhar e falar assim, é uma ex-prostituta, é um ex-drogado, é um ex-traficante, é um ex-isso. Só que essas pessoas que são que tá dentro da igreja, eu acredito mais nelas. Elas são de verdade. E você se decepcionou, de alguma forma, com a igreja evangélica? Você já testemunhou, presenciou algumas atitudes assim que você pensou que, por ser dentro da igreja, não aconteceriam? Eu já vi muitas histórias, eu já presenciei muitas histórias, né? Já ouvi muitas histórias também. Que tipo de histórias? Porque eu não estava entre os membros, né? Eu não estava sentada lá no banco, eu estava aqui. Então eu vi histórias que até citei numa outra entrevista por exemplo, o que mais me deixava pasma era a hipocrisia. Por exemplo, o homem que é casado, o pastor, ou um membro ali à frente do ministério, da igreja, casado, e ter um amante. E eu estava ali na frente como pastora, e eu soube de casos assim. E daí eu falava, não, mas eu não acredito nisso, não tem lógica. Né? E a pessoa tem amante, tem filhos fora do casamento, sabe? Mexe com coisas erradas. A questão de algo também que me incomodava bastante a questão financeira, dízimos e ofertas, entende? Você acha que é uma indústria de ganhar dinheiro dentro da igreja evangélica, como como católica também? Você acha que essa linha de pensamento é essa, mais ou menos, ou não? Mas é um comércio. É um comércio. Você sabe, todos nós sabemos. Uhum. Você vê, tudo bem que pedir a oferta, o dízimo, pode pedir, mas desde que aquilo seja direcionado para o que eles estão falando, né? Você pediu o dízimo, você pediu oferta, por quê? Porque tem que sustentar a obra, você tem que fazer a manutenção da obra, né? Você precisa fazer isso. Eu preciso reformar alguma coisa, a gente precisa ajudar pessoas, vamos ajudar moradores de rua, vamos ajudar, né? Eles fazem isso, faz um pouquinho, lembrando que eu não estou dizendo todas, sim, né? Não estou ali generalizando, né? Não, lógico que não. É a sua vivência. É o que eu vi. Tava lá dentro, ela tem uma outra ótica, né? Sim. Então, assim, eu já vi, assim, olha, vamos, né, sentado assim, olha, tá, aí a gente vai pedir o voto ato profético, que chama ato. Nós vamos pedir o ato profético, e aí tem que ser a oferta tanto, a gente vai pedir, vamos começar com R$500, tá bom? Aí a gente começa com 500, aí quando não tiver quase ninguém na fila, que você vê que não vai vir mais, aí a gente diminui o voto. Ao invés de 500, vai ser R$100 agora. Aí... Com o objetivo de agregar mais fez, dando dinheiro aí pra não, igreja. agora sim, agora você pode com R$30. Aí vai, até vem todo mundo com R$2. E as pessoas acreditam nisso. Né? As pessoas aqui, elas não são culpadas, mas são, né? Entendi. São culpadas, mas são. Mas assim, elas acreditam naquilo. Elas confiam naquilo. Elas confiam naquele pastor que está ali à frente falando que se ele der um dinheiro, se aquela pessoa fizer um ato profético de R$500 ou de 1.000, ela vai receber a bênção dela. Elas acreditam piamente nisso. Né? Vai comprar a salvação, então, né? Não comprar a salvação, né? Porque a salvação, assim, é algo que parece que já está um pouco mais, né? Um alcance, mais algo que você tem que lutar mais. Uhum. Mas, por exemplo, você está com um filho doente no hospital, né? Aí eu vou orar por você. Não, mas aí eu vou orar por você e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e aí ele vai ser curado. Viu? Só que Deus está mandando, Deus está pedindo para você fazer isso.
Entendi. Deus não está pedindo nada. Eu entendi. Então, assim, são pequenas curas. São pequenos. Você está com um problema de relacionamento dentro de casa. Você está brigado com a sua esposa. Você está separando. Agora aí entendi. você quer salvar o seu casamento. São pequenos pedágios, né? Só que você quer pequenos pedágios. Que quando você vai somar tudo no final da viagem, você vai falar... Nossa, tá vendo? Então, assim, são pequenas. Ali você está com um problema no casamento, você não quer separar, você quer salvar seu casamento, ou você quer arrumar alguém. E aí E para eles te segurar dentro da igreja, né? Aí eles começam a fazer campanhas, né? Se você não pode quebrar, tá? Porque se você quebrar, você vai receber uma maldição para você. Ô, Ana, e você acha que esse meio que você viveu aí por alguns anos, ele é muito machista? Não digo assim só com você, mas com as mulheres no geral. O que você percebia, assim? Eu li esses dias uma matéria que eu não me lembro ao certo os dados, né? Mas parece que 48 entre 100 mulheres que vão até a delegacia da mulher para fazer um boletim de ocorrência contra o seu parceiro, elas são da igreja. Então, se você for ver, pode pesquisar. É um número alto, né? Pra gente, nós temos aqui 200, quase 300 milhões de habitantes para um país que não tem nem 100 milhões de evangélicos. Tá? Eu não sei se está certo aqui, mas né? Então, assim, é um número alto das mulheres que vão denunciar o parceiro. E as que não vão? E as que se calam? Porque eles usam, sim, a palavra de Deus, né, para colocar um limite na mulher, na vítima. Eu já ouvi, já presenciei alguns casamentos evangélicos e tem uma palavra que me incomoda, que eu sei que é muito usada. E eu queria que você, como uma pessoa que já foi da igreja, né, muito atuante, me falasse, que é a palavra submissão. No dicionário, submissão é que a mulher tem que se submeter, que ela é inferior em relação ao homem. E eu já ouvi algumas pessoas evangélicas dizendo que a submissão não tem esse significado na igreja. Você concorda com isso? Então, a maioria dos narcisistas... Na igreja tem muitos narcisistas, né? Que é aquele homem que ele... Não só homem, tem muitas mulheres também que são narcisistas. Que ele é o centro da atenção, né? Tudo é ele. Ele é o certo. E a submissão, né, que está escrito na Bíblia e que é seguida atualmente, tá? No meu ponto de vista, está errado. Por quê? Porque como você... Se o cabeça da casa, que seria o marido, né? A pessoa que você se submete, estivesse fazendo tudo certo, estiver andando certo, tudo bem. Qual é o problema de você ir, né, seguir o caminho que ele está te direcionando? É como se fosse um GPS. Você coloca um destino, você sabe que está certo, né? Então, ótimo. Mas se o GPS que você colocou o destino, se ele ficar ali, como que você vai se submeter? Aí você já tem aquele caminho na sua cabeça. Você fala, não, mas para eu ir para tal lugar, eu já sei o caminho. O GPS está me informando um caminho errado. Então, do mesmo jeito, os homens, grande parte dos homens, né, principalmente os casados, e até questão também dos pastores que né, estão ali se submetem, que está acima dos membros, eles usam frases, né, da Bíblia, passagens da Bíblia de submissão para manter a pessoa ali. E isso, né, eu acho que 2 Timóteo 3, se vocês forem ver,
O 2 Timóteo 3 fala bem disso. Só que a Bíblia fala bem do narcisismo, né, do narcisista. Só que a Bíblia, logicamente, não vai falar, não fala, né, sobre o transtorno do narcisista. Mas fala disso, que nos últimos tempos a pessoa iria amar a si, né? Nos últimos tempos a gente ia o que acontece, né? E eles usam essa palavra da submissão, eles usam para... E a igreja é um campo fértil para os homens, né? O narcisismo, e para os homens que querem dominar as suas mulheres, né? Então eles pegam ali aquilo que prevalece, aquilo que de alguma forma tá prevalecendo ele, né? Então eles usam. Você comentou anteriormente que você era muitas vezes silenciada, né, no seu casamento. Você tinha vontade de dar o seu testemunho, contar a sua história, e o seu ex-marido na época ele não deixava você fazer isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, assim, você viveu, assim, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo? Ele nunca quis que eu compartilhasse nada do meu passado. Por quê? Porque ele tinha que manter, né, uma aparência de que, como um pastor, que ele pastor há muito tempo, né? Como assim um pastor casado com uma ex-Miss Bumbum, com uma Miss Bumbum? Mas como assim? Então, ele não queria, ele queria abafar totalmente a pessoa que eu fui, não para me proteger, não porque, olha, eu estou preocupado com o julgamento, com o que as pessoas vão falar de você, então para te proteger, né, fica aí, seja a pastora. Não, então não foi para me proteger, foi para proteger ele. Como que vai se explicar que um pastor conheceu uma Miss Bumbum? Como? Então foi isso, né? E eu vivi, foi um relacionamento tóxico porque eu não tinha voz, eu não podia falar. Eu não podia ter amigos. E eu não falo de amigos homens. Até que saiu, até vi no YouTube que me mandaram. Ah, mas como ela era casada e queria ter amigos, também tá errado. Não. Mas como assim, né? Escravidão já acabou, né? Tipo, mas isso. Algumas pessoas ainda pensam dessa então forma. Quer dizer que eu não posso. Eu tenho minha namorada, tenho minha esposa, tenho minha noiva, sei lá. Eu não posso ser amigo da Carol, trabalho com a Carol há tanto tempo, não posso olhar pra Carol, não posso conversar com ela. Normal pode, né? É absurdo. Exatamente. Entendeu? Mas isso inclusive, tá aí no YouTube. Como que ela queria ter amigos? Não podia, né? Tá certo. Só que eu não tô falando de ter amigos homens. Não tô falando de ter pessoas para eu conversar, compartilhar, ter um amigo. Não, era amigas. Eu não podia ter amigas. Aí você vive num processo de reclusão total, né? Eu não podia ter amigas. Então, assim, as amigas que eu tinha eram pessoas da igreja. Ô, Ana, mas aí você viu que isso estava acontecendo. Você já começou a perceber que era um nicho totalmente tóxico para você. A partir desse momento já. Foi o pontapé, foi o estupim para você querer sair? Foram vários fatores aí que contribuíram para esse... Dá para chamar assim, praticamente um grito de socorro, assim. É um absurdo, né, Carol? A pessoa querer... Não pode ter uma amizade, cara. Tá louco? Quando eu conheci a igreja, quando eu conheci Jesus, quando eu conheci, né, eu me joguei totalmente. Sim. E eu me lancei totalmente, inclusive, naquilo da submissão, né? E eu acreditava que, não, tá certo. Eu não ter amigas, não, assim, eu tenho, não, realmente, eu não posso, né, ter amizades. Então, as minhas amigas, se contam nos dedos as amigas que eu tinha, que era de dentro da igreja. E eram amigas... esposas de amigos dele. Eu não podia ter uma amiga aleatória solteira que apareceu na igreja. Eu não podia ter uma amiga porque ela poderia, de alguma forma, me influenciar alguma coisa.
Então, eu não podia. E as pessoas que me acompanham, que me conhecem, sabem do que eu estou falando a verdade. Então, assim, é um relacionamento tóxico. Foi algo que eu vivi por muito tempo acreditando que aquilo, né, era o certo. Depois de um tempo, eu comecei a contestar tudo. Eu falei, não, mas não está certo. Como assim, né? E aí foi acontecendo algumas coisas na igreja, que até então era uma igreja. Depois foi fazendo uma transição para uma sinagoga. Sim. E aí, quando essa transição foi se aprofundando, as coisas para o meu lado como mulher também foram piorando, desculpa. E aí eu fui, né, se você, na igreja evangélica, a submissão, né, já é tão forte, você imagina no judaísmo. E aí eu falava, como assim? Eu tenho que usar um lenço, acho bom, né, acho legal usar o lenço, cobrir toda o ombro, me cobrir toda. Eu fiz isso por muito tempo. Mas o que foi gerando uma certa revolta dentro de mim era por que, então, que a pessoa que está me pedindo para cobrir os braços, para colocar um véu, a pessoa está fazendo um monte de coisas erradas aqui fora. Então, assim, isso que eu não conseguia, isso que eu não digeria dentro de mim. Ô Ana, agora me pintou uma curiosidade. Como é que foi essa transição de uma igreja... Porque, assim, é uma igreja evangélica. A transição para uma sinagoga. Como assim e por quê? O meu ex, ele sempre gostou do judaísmo. Uhum. Né? Ele tinha uma afinidade para o judaísmo. Ele não é judeu de nascença, né? de linhagem, quer dizer... Eu sou judeu de nascença e de linhagem. De linhagem, né? Meu pai é judeu, eu sou Goldenstein. Você... E, assim, e aí já houve alguns comentários sobre essa igreja aqui. E assim, eu acho muito estranho porque uma sinagoga, ela é o preceito total judaico. Uhum. Um católico não pode, até onde eu conheço, onde eu vivi, onde eu nasci, um católico não consegue chegar e montar uma igreja evangélica. E o evangélico não consegue montar uma igreja católica. É a mesma coisa, o católico não consegue montar uma sinagoga. O evangélico não consegue montar uma sinagoga. É uma coisa estrita dos judeus. Entendeu? Então, assim, não tem. Aí me pintou a curiosidade. Gostaria que você concluísse, por favor. Então, você sabe que é bem, né? Sim. Bem restrito. Sim. Exatamente, é muito restrito. Igual você falou, não tem como. Né? De repente, do nada, eu sou um judeu e vou montar uma sinagoga. E abre lá e começa a mudar a decoração e pronto, e começa a fazer circuncisão nas pessoas. Entende? Então, isso não é. Para quem realmente conhece a fundo o judaísmo, sabe que isso daí não existe. E tanto que os próprios judeus mesmo não apoiaram, não concordaram, né? E outra coisa é a questão de Jesus. Não tem, gente. Não tem sinagoga messiânica. Não tem. Você sabe que não tem sinagoga messiânica. E a transição de igreja, né? Igreja acredita em Jesus. Aí foi para a sinagoga. Ele foi fazendo as coisas aos poucos, para não assustar as pessoas. Foi para a sinagoga, se tornou uma sinagoga messiânica, entende? Depois de um tempo que as pessoas já estavam adaptadas, aí foi deixando Jesus de lado. Sabe? Não serve. Agora vamos colocar uma sinagoga tradicional, né? E perderam-se muitas pessoas. Tanto que a sinagoga fechou. Esse não foi o estupim, esse não foi o real motivo, mas ela foi perdendo a força, porque começou como uma igreja aquele auê todo, né? Emoção, movida na emoção, e a sinagoga não, eles não são movidos à emoção. O judaísmo não é movido à emoção. É movido à razão. Totalmente razão, totalmente, eles seguem à risca. Igual você falou, você não consegue, chega
qualquer pessoa. Você talvez consiga porque você é judeu. Sim. Mas uma outra pessoa vai chegar lá, entrar numa sinagoga lá em São Paulo, ou qualquer lugar do mundo, você não consegue entrar na sinagoga. Não, porque é muito restrito, né? Você não consegue chegar para conversar. É igual você ir no cemitério israelita. O cemitério israelita, muita gente fala assim, o judaísmo é um negócio. Porque o judeu, ele só casa com o judeu. Né? O judeu, ele não tem um relacionamento com outra pessoa que não seja fora do judaísmo. E aí entra num ponto importante que, assim, por que o judeu ele não é preconceituoso, mas ele torce o nariz por conta dessas igrejas evangélicas? E aí eu não estou falando por mim, porque eu não tenho opinião formada, porque além de ser judeu, eu sou jornalista, então o jornalismo ele vem em primeiro lugar nesse caso. Mas assim, porque muitos judeus acreditam, falam assim, nossa, como é que o cara, ele abre uma sinagoga messiânica, que não existe, e aí se torna uma sinagoga tradicional, e o cara não é judeu, não tem parentesco judaico, não sabe, nunca leu o Zohar, nunca fez nada, não fez um bar mitzvah, entendeu? Então, por isso, o judeu ele visualiza a característica evangélica muitas vezes, não sou eu que estou falando, mas assim, boa parte da comunidade judaica como, às vezes, um charlatanismo. A Ana tá aí, estava dentro e pode refutar o que eu estou dizendo, né, Ana? É verdade, isso que você falou, né? O judeu mesmo, né? O judeu de linhagem, ele veio... O ortodoxo, o messiânico. O ortodoxo, ele vê, né? O messiânico... Mas, assim, ele vê isso e acho que ele nem, não existe. Não existe judaísmo. E foi fazendo, né? Voltando, foi fazendo essa transição, foram perdendo membros, e aí até que chegou ao fim, até que acabou a igreja, que depois se tornou em sinagoga, aí foi quando fechou tudo, e quando veio tudo, aí veio a separação. A sua saída da igreja aconteceu junto com a separação? Ou foi primeiro a separação, depois a sua saída da igreja? Então, as duas coisas foram meio que juntas? Já era sinagoga, né? Eu saí da sinagoga primeiro. Eu vi coisas dentro da sinagoga que eu não estava de acordo. Eu não estava de acordo e eu contestei muitas coisas. E isso houve muitos... Eu e meu ex-marido, a gente teve muitos ali... Embates. Tivemos muitos embates. Por conta de coisas que coisas profundas, né? De ter uma pessoa que estava ali à frente, fazendo a bênção do vinho, e estava em adultério, estava com um filho recém-nascido fora do casamento. Sim. Vamos ver se isso pode. E aí eu falava, como assim? Isso não pode acontecer, tá errado. Eles pegavam... Os judeus podem beber, né? O judaísmo pode beber, mas eu acho que tudo tem um certo limite. Aí, a chegar ao ponto deles levarem bebida para dentro da sinagoga e ter briga, e ter palavrão, são muitas coisas que aconteceram que eu comecei a contestar. E nisso, antes da sinagoga fechar de verdade, antes de eu separar, eu tinha saído da sinagoga já. Eu já tinha saído, já tinha uns 3 meses. E era um pouco estranho, porque as pessoas pensavam, como assim a Rabanito, né, que já não era mais pastora, já era Rabanito. Como assim a Rabanito não está indo na sinagoga? E aí eu passei a ser vista como aquela mulher que está se levantando, eu esqueci a palavra, mas aquela que não tá sendo submissa ao seu dono, ao seu marido. Né? Algumas pessoas assim, mas como assim? A verdadeira ajudadora, ela teria que estar ao lado do rabino, que já não era pastor, já era rabino. Eu tive uma confusão mental muito grande, viu? E aí teve um episódio muito grande de adultério dentro da sinagoga, que foi assim o start para tudo, para fechar a sinagoga. Você teve algum tipo de apoio na sua decisão de botar um fim em tudo isso, ou você teve que tomar essa decisão, assim, seguir sozinha?
Eu falei muito pouco, eu falava muito pouco do que acontecia. Só quem realmente me conhecia, né, mais, era um pouco mais, tinha uma afinidade comigo, que sabia das coisas que aconteciam. Eu tive o apoio, as pessoas que conheciam da sinagoga, as minhas amigas da sinagoga que conheciam, que me conheciam, que presenciou casos de agressão, por exemplo, as pessoas me apoiavam. Inclusive falavam para mim, você tem que separar dele, você tem que separar. Não, você está certa em não ir para a sinagoga, você está certa, não tem como, você não pode ser conivente com isso. Né? Então, assim, eu tive o apoio das pessoas que eu falei, todo mundo me apoiava. E eu lutei por muito tempo pelo meu casamento, justamente por acreditar que tinha um jeito, né? Que tinha salvação para o meu casamento e que eu teria obrigatoriamente que ser a mulher sábia. E a mulher sábia, ela tem que lutar, independente do que está acontecendo, ela tem que estar ali. Se ela está, né, essa é a visão do que tem, né, do que ensinam, do que os líderes ensinam, independente do que você está passando. Ana, olhando agora para toda essa tua trajetória, tudo que você vivenciou, né, nesses últimos anos, como é que você avalia, né, essa reviravolta que teve na sua vida e como tá hoje a sua vida agora, né, essa nova Ana? Como é que é olhar para trás e ver assim como você tá hoje depois de tudo isso? Você tem assim orgulho do que você é hoje? Eu tenho. Eu pego tudo como experiência. Tudo que eu vivi na minha vida, né? Toda a minha vida eu trago como bagagem. Eu tive momentos ruins na minha vida, né? Foram muitos, mas hoje tá na minha bagagem como experiência. E eu tô feliz. Eu tô feliz, por mais que eu sou muito julgada, bastante julgada, mas eu procuro não absorver. Foi aquilo que nós falamos. Eu procuro não absorver, trazer isso para minha vida ao ponto de essas pedras que estão me jogando me afetam e machuquem. Então eu tenho uma frase de um filme que eu gosto muito, é que se você deseja o arco-íris, você tem que enfrentar a tempestade. Então eu estou dentro de uma tempestade. O que eu aprendo com tudo é que eu tenho que enfrentá-la. Eu não posso estar no meio de uma tempestade e querer voltar para trás achando que eu não vou estar molhada. Tá aí, né? Eu acho que esse bate-papo serve para muita gente refletir, né? Porque quando a gente ouve superficialmente o seu nome, né? Uma pastora que foi Miss Bumbum. Tenho certeza que passa muita coisa pela cabeça das pessoas, mas acho que pouca gente sabe, né? Do que aconteceu, tudo o que aconteceu, né? Agora a gente tá com esse Band Valecast dando a oportunidade das pessoas poderem saber um pouco mais de você. E quero agradecer a sua presença aqui, foi muito bacana te conhecer mais, viu? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, agradeço a Band, agradeço a vocês pela oportunidade que eu tive, mesmo que bem superficial, contar um pouquinho, falar um pouquinho, né, do que eu vivi. E eu espero muito que isso encoraje outras mulheres a não viver uma submissão uma submissão a uma pessoa que não está sendo um cabeça de verdade, né? Que se o homem tem realmente, se ele é uma pessoa certa, correta, tudo bem, ande junto com ele, mas não a ponto de aceitar a humilhação. Então eu espero que isso também tenha servido de alerta para as mulheres, né? Para elas abrirem os olhos. Tenho certeza que sim. Exatamente. Ana, obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. E olha, para você que esteve conosco aqui no Band Valecast pela TV Band Vale e também por outras plataformas, acesse o seu agregador de podcast e siga-nos pelas redes sociais, Carol. A gente fica por aqui. Te esperamos no sábado que vem em mais uma edição do Band Valecast. Um beijo. Até lá. Valeu. Tchau, tchau.